gente boa, oi, gente bonita. Vamos lá falar um pouquinho sobre as reuniões, né? Como a gente combinou, a gente vai falar um pouquinho sobre essas reuniões que aconteceram durante esses tempos. Para começar, a gente vai falar primeiro sobre a Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela foi fundada em 1919, ela é uma organização da ONU, e aí ela tem o objetivo dela central de promover a justiça social. É a única organização da ONU que tem uma estrutura triparte, ou seja, tem três partes fazendo parte dessa organização, dessa OIT, e essas três partes têm vozes iguais. Quais são as partes? Representantes do governo, organizações de empregadores e os trabalhadores de 187 países que são os Estados-membros da OIT, da ONU. E aí está incluso nesses 187 países o nosso paísinho que a gente vive e mora, que é o Brasil. Qual que é a missão da OIT? É promover oportunidade para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, seguridade e dignidade. E aí, então, se é ter oportunidade desse trabalho decente, então, o que é esse trabalho decente? É uma condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Ele está sempre aí, né? É sempre essa história de que a gente precisa se desenvolver, a gente precisa crescer economicamente, mas a gente tem que fazer isso em um limite em que a gente não destrua o nosso planeta a ponto de que as próximas gerações não consigam sobreviver nesse planeta, né? E aí, a OIT, ela tem uma agenda do trabalho decente. E aí, o que é essa agenda? Ela define e promove normas e princípios e direitos fundamentais no trabalho. Ela cria as maiores oportunidades de emprego e renda decentes para mulheres e homens, então em condições de igualdade. Melhora a cobertura e a eficácia da proteção social para todos e fortalece o tripartismo e o diálogo social. Por que isso é importante quando você coloca as três setores da sociedade, pelo menos ali no nível de discussão, discutindo no mesmo nível? Porque as pessoas podem trazer soluções, os empregadores podem trazer os seus problemas, os governos podem trazer também os seus pensamentos, e aí juntar tudo isso e tentar ali juntamente, fazer aqui em conjunto, de criar mesmo condições decentes para trabalho no mundo inteiro. É lógico que essas reuniões elas acontecem no nível teórico, né, muita discussão. Na prática a gente nem sempre vê isso, mas é importante pelo menos saber de que é possível o diálogo. E aí, se é possível o diálogo, a gente pode começar a caminhar na construção, né? A gente pode começar a caminhar na busca de um outro tipo de desenvolvimento, né? Já que a gente está hoje em dia não tem dado nada certo. E o que é a Convenção 174 da OIT? Ela é uma convenção sobre a prevenção de acidentes industriais maiores, né? A OIT tem diversas convenções, a gente vai falar aqui hoje da 174, e aí a 174 é exatamente falar sobre prevenção de acidentes industriais maiores. Essa convenção ela foi convocada em Genebra, em 1993, né, 2 de julho de 1993, e ela tem 30 artigos falando sobre o que ela é, sobre o que ela não é, ao que ela se dispõe, o que ela não se dispõe. Então, ela tem 30 artigos, eu vou mandar para vocês lá em material de apoio esses 30 artigos. Mas o que é, então, a Convenção de 174? Ela basicamente fala sobre a necessidade de tomar medidas para prevenir acidentes industriais maiores, ou pelo menos reduzir o mínimo possível. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir a quantidade desses acidentes, a gente já começa a caminhar também nisso, né? O Brasil, ele falou ok, ele criou um decreto legislativo de número 246, em 28 de 6 de 2001, né, que é do Congresso Nacional, que ele acata a Convenção de 174 da OIT. E em 2 de agosto de 2001, ele ratificou, ou seja, ele validou, falou que sim, a gente aprovou e a gente ratifica. Em 15 de 1 de 2002, ele promulgou, ou seja, criou um decreto para isso, né? Criou uma lei, foi o decreto número 4.085 de 2002.
E aí esse decreto entrou em vigência nacional dia 2/8/2002. Então isso faz com que o Brasil, ele pensando em questões de prevenções de acidentes maiores que acontece em espaços industriais, o Brasil criou leis baseado na OIT, e aí a gente precisa seguir essas leis, a gente precisa estar dentro dessas leis. Eu coloquei aqui para vocês o artigo 1º, e lá tem 3 pontos, mas o segundo era o que ela não se aplica, então eu coloquei aqui só os 2 primeiros pontos. A presente convenção tem por objeto a prevenção de acidentes industriais maiores que envolvam substâncias perigosas e a limitação das consequências desses acidentes. 2. A convenção aplica-se a instalações sujeitas a riscos de acidentes maiores. Então, ela fala exatamente ao que ela se aplica, né? Você tentar fazer com que esses acidentes maiores, que o risco a esses acidentes maiores sejam diminuídos o mínimo possível. A gente sabe que acidente a gente nunca chega no zero, né? Porque a gente também tem as condições da pessoa que está ali manipulando tudo isso, mas é muito importante também a gente saber que apesar dele não chegar no zero, a gente pode reduzir ele para o mínimo possível, fazer com que as pessoas trabalhem em condições o mais seguras possíveis, né? Aqui também é importante, para principalmente quem vai trabalhar como técnico de segurança de trabalho em indústrias, é importantíssimo vocês terem essa convenção 174, com vocês, guardadinha, e saber ao que ela se refere e sobre o que ela fala. Então, para quem vai para o ramo da indústria, essa convenção é importantíssima. Já que a gente está falando de reunião, né, de convenção, de pessoas se reunindo, eu combinei com vocês também de falar sobre as conferências ambientais. E aí, por que as conferências ambientais elas existem, né? É sempre nesse intuito de ter uma necessidade da gente frear os danos ambientais, e aí os líderes dos países entenderam que esse freio aos danos ambientais é importantíssimo. Então, eles começaram a se reunir em reuniões para tentar encontrar um método em que eles possam continuar se desenvolvendo economicamente, mas que isso faça eles pensar também na preservação do meio ambiente. E aí, essas conferências ambientais são reuniões, são conferências que é feito por líderes de diversos países, e aí eles vêm lá, discutem, criam projetos também, pensando nesse desenvolvimento sustentável, e aí saem protocolos internacionais em que todos os países que assinam se comprometem a fazer aquilo. Normalmente, esses protocolos internacionais, eles não têm valor jurídico, né? Se alguém deixar de fazer. Mas existe a palavra, né? Se eu fui lá e assinei o negócio, é porque eu estou disposto a fazer isso. Se eu não assino, então eu também estou fora. Então, se eu não estou disposto a fazer, o que os países normalmente fazem é falar, para mim não dá, eu não vou assinar. Mas normalmente os países entendem a necessidade disso e eles normalmente assinam os protocolos que são feitos nas reuniões. Vamos falar então um pouquinho dessas reuniões. A primeira conferência ambiental que a gente teve, ela foi organizada pela ONU e a gente chama ela de Estocolmo 1972. Aconteceu na Suécia, na cidade de Estocolmo, e aí ela é também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Todas as convenções que a gente vai falar aqui, todas as reuniões, todas essas conferências, elas acabam sendo também conhecidas como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, porque normalmente é a ONU que organiza mesmo. Nessa Estocolmo de 1972, a gente tinha representantes do Brasil lá, para ver a reunião, para saber o que as pessoas estavam combinando, né? A gente tem aqui uma foto de autoridades da ONU falando sobre, que foi uma foto oficial da Estocolmo 1972. E aí, o que a Estocolmo 1972 falava sobre? Ela falava da redução dos usos de materiais tóxicos, então todos os países que assinavam, eles estavam dispostos a criar medidas, a criar leis, a criar coisas dentro dos seus países que levassem
as indústrias ou quem quer que seja a reduzir os materiais tóxicos. Além disso, eles também falavam em preservação do meio ambiente. Em 1972, a gente já entendia que era necessário preservar o meio ambiente, e se caso a gente não preservasse, a gente podia chegar num colapso, né? Sempre que a gente tem coisas, por exemplo, o coronavírus, por exemplo, que é um vírus que aí tem um potencial de passar de uma pessoa para outra muito alto, e aí as pessoas falam assim, nossa, como que isso acontece? Acontece porque a gente interfere muito na natureza, né? A gente quer chegar lá e destruir o máximo que a gente pode, e aí a gente acaba lidando com coisas, a gente acaba chegando próximo de coisas que a gente não sabe como lidar. Por exemplo, os vírus que infectam animais, e aí o nosso corpo não tem a menor proteção. Então, quando a gente fala de preservação do meio ambiente, é uma coisa muito extensa, que é uma coisa que a gente chega, inclusive, na nossa saúde, né? Como que eu interfiro no meio ambiente a modo de causar um vírus que causa tudo isso que causou, né? Que é o SARS-CoV-2 tem feito com a gente, o vírus SARS-CoV-2. Então, é de também se pensar nisso, né? De como a gente vem construindo a nossa sociedade e aí a gente não vai chegar em lugar nenhum mesmo se a gente continuar fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito. A Estocolmo de 72, ela também pensou que era importante financiar ações em benefício do meio ambiente. Então, tinha muito financiamento de projetos mesmo, né? As pessoas, a sociedade civil, ONGs, ou mesmo os países criavam projetos e aí a ONU ia lá e financiava esses projetos que estavam em torno disso, né? De preservar o meio ambiente, preservar o meio ambiente em contraste de que você está preservando todo mundo, né? Inclusive, se a gente não tem meio ambiente, a gente não tem nem a gente aqui, né? Então, é uma coisa a se pensar. Na Estocolmo 1972 também foi criado o PNUMA. O que é o PNUMA? É o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, esse PNUMA ele existe ainda, é um programa das Nações Unidas, e ele foi criado nessa Estocolmo de 1972. Na época, a gente era 1972, né? A gente estava em regime militar no Brasil, e aí, apesar do Brasil ter representantes lá, o que o ministro José Costa Cavalcante falou é que não dava muito para assinar, porque a gente, né, não conseguiria fazer isso naquele momento, porque a gente precisava se desenvolver primeiro e aí depois a gente pagava os custos da poluição. Então aí, né, tá? Não é só o ministro José Costa Cavalcante que tem esse pensamento de que o econômico tem que estar acima de tudo. Eu coloquei aqui porque foi uma frase que ele disse nessa época, mas a gente tem muita gente que pensa desse jeito. E aí é por isso que a gente existe essa quantidade de pessoas que pensa no econômico acima do ambiente e não pensa isso equacionadamente, né, os dois ali igualzinho, por causa de pessoas como essas, que a gente tem muitas no mundo, inclusive, que a gente está pagando os custos de muitas coisas hoje em dia, né? Então, coisas para a gente refletir sobre. Depois do protocolo de Kyoto, a gente teve o protocolo de Montreal, em 1987. Lógico, aconteceu na cidade de Montreal. Normalmente, os nomes do protocolo é onde eles aconteceram e ele sempre vem o nome da cidade, mas o número, né, na frente é o ano em que isso aconteceu. E aí tinha 150 países assinaram esse protocolo de Montreal, que foi lá no Canadá, né? E aí o que esses 150 países se comprometeram? A diminuir a substância de substâncias nocivas à camada de ozônio. Coloquei aqui, né, que eu acho que é uma coisa que vocês já sabem, mas a gente tem uma camada de ozônio no nosso país, no nosso planeta Terra. E essa camada de ozônio ela é muito importante porque ela causa um efeito que é chamado efeito estufa. E aí, se não fosse a camada de ozônio, nosso país seria congelante. Nosso país não, né? Nosso mundo, nosso planeta Terra, não existiria de condições da gente viver porque ele seria gelado demais, uma temperatura extremamente baixa. A camada de ozônio, ela faz com que eu estou vidrada no Brasil, com que o nosso planeta
tenha ozônio em volta dele todo. Então aqui, ó, por cima dele, é porque é uma camada, ozônio é gás, né? Mas é um gás que recobre toda a atmosfera. E aí esse gás que recobre toda essa atmosfera, ele faz com que o nosso país aqueça um pouquinho mais, o nosso planeta aqueça um pouquinho mais. E aí esse aquecimento, que é o aquecimento que a gente tem, né, esse efeito estufa, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência aqui. O que a gente tem feito? A gente tem intensificado o efeito estufa, que é algo natural. Quando a gente intensifica o efeito estufa, a gente aumenta a temperatura em condições também que não é propício para a gente viver. Então, a gente tem diminuído a quantidade de geleiras, por exemplo, aumentado níveis de mar, e aí a gente vai, como o ministro falou, né, a gente vai pagar os custos mais para frente de tudo isso que a gente tem feito, né? Senão nós, nossos filhos, nossos netos, toda a nossa descendência que vem por aí. Mas no protocolo de Montreal, eles decidiram que eles iam diminuir, não decidiram quantidade nem nada. Só decidiram que era importante diminuir, e aí todo mundo assinou, concordando que era mesmo importante diminuir. Foi assinado isso no dia 16 de setembro, então por causa disso, o dia 16 de setembro fica sendo conhecido como Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Depois disso, a gente teve a Eco 92. A Eco 92 aconteceu aqui no Rio de Janeiro, também foi organizada pela ONU, né? Ela retomou os projetos discutidos na Estocolmo 72. E aí, a Rio 92, ela acaba ocorrendo de 10 em 10 anos. Então, a gente tem o Rio Mais 10, que ocorreu em 2002, e o Rio Mais 20, que aconteceu em 2012. E tem programado a Rio Mais 30, para acontecer em 2022. Se vai acontecer, ninguém sabe, mas está lá programado para acontecer. Talvez tenha que acontecer em outro país. E o que a Eco 92 discutiu? Ela discutiu sobre clima, sobre água, sobre transporte coletivo, sobre turismo ecológico e sobre reciclagem. E aí, tipo, a Eco 92, ela continua ecoando, né, ela continua acontecendo porque foram ações, foram discussões muito valiosas para serem feitas naquele momento, né? Transporte coletivo, por exemplo, é uma coisa que no Brasil a gente tem ele escasso, né? Nosso transporte ele é ruim e aí as pessoas acabam tendo carro, né? Todo mundo tem carro para ir trabalhar. Isso de ter carro para ir trabalhar é uma coisa de país subdesenvolvido, né? Os países desenvolvidos, as pessoas vão trabalhar de transporte coletivo, elas vão de metrô, elas pegam ônibus, utilizam trem, e as pessoas, inclusive, eu lembro, né, eu estava conversando com um amigo meu de Nova York e ele estava falando o quanto isso do Brasil era estranho, de todo mundo sonhar de ter um carro, que ele falava, tipo, não faz o menor sentido, né? Vocês não pegam o metrô, não pegam trem, e aí eu até tentei explicar para ele de que é isso, né? A gente não tem um transporte, e aí em São Paulo, por exemplo, né, que eu moro em São Paulo, é uma cidade que o transporte até funciona mais ou menos. Tem muitas falhas, né, ainda é muito cheio, mas ele até funciona mais ou menos se você pensar em cidades por aí que não tem nem projetos de metrô ainda, por exemplo, né? E são cidades desenvolvidas. Então é isso, né? Se a gente não pensa em um transporte coletivo, se a gente não desenvolve esse transporte coletivo, se esse transporte coletivo não é pensado para o bem da população, a população vai pensar no seu conforto. E aí, como que ela vai pensar no seu conforto? Eu vou trabalhar de carro, que é mais confortável do que eu pegar aquele ônibus lotado, aquele trem lotado, ter que brigar lá no Brás para poder entrar e sentar, ou na Luz, né? Então, o transporte coletivo tem que ser uma coisa pensada, porque se ele é confortável, se ele funciona corretamente, as pessoas vão deixar o carro em casa para poder ir de ônibus. E aí, se as pessoas começam a deixar o carro em casa para andar de transporte coletivo, a gente diminui enormemente a quantidade de gases emitidos, que o CO2, por exemplo, é um dos maiores prejudiciais da nossa camada de ozônio. Turismo ecológico, né? Porque o turismo ecológico ele é algo que você sempre acaba pensando em preservar aquele lugar, porque as pessoas vão lá exatamente por causa da ecologia, então foi algo pensado muito legal. E reciclagem, foi depois da Eco 92 que falar sobre reciclagem bombou, as pessoas
falam muito sobre reciclagem hoje, e esse assunto começou a ser discutido faz muito tempo, mas na Eco 92 ela foi discutida de forma mais organizada, e aí depois disso as pessoas começaram a falar muito, assim, inclusive as cidades se estarem dispostas a fazerem a coleta seletiva, né? Então, é muito importante. E aí, na Rio 92, o que foi criado, né, da Rio 92, depois da Rio 92? Criou a Agenda 21, e aí a Agenda 21 fala sobre o impacto da ação humana no meio ambiente. Então, você diminui o impacto. A Agenda 21 cria medidas para você pensar em diminuir esse impacto. Foi criada também a Convenção do Clima. A Convenção do Clima faz parte da ONU, né? E ela fala sobre a estabilização da concentração dos gases de efeito estufa. Então, o que as pessoas falaram assim, ó, a gente consome, a gente gasta esse tanto aqui de gases. Vamos pelo menos concentrar, vamos estabilizar aqui, vamos parar de gastar mais do que isso, vamos estabilizar pelo menos nesse ponto. Foi a primeira discussão que se teve sobre isso, né? Aí tem também o princípio para a administração sustentável das florestas, que se pensa no desenvolvimento sustentável das florestas. Então, como que a gente vai desenvolver as florestas sustentavelmente? Foi no Rio 92 que foi determinado isso. E a ONU também criou a Convenção da Biodiversidade, que você pensa na proteção e no uso da diversidade de forma a isso ser de forma sustentável para o meio ambiente e de você usar, mas usar de forma que você protege, né? Então é sempre aquele lance do desenvolvimento sustentável mesmo. Depois disso, uma reunião que foi muito falada foi o Protocolo de Kyoto, que aconteceu em 1977, né? Em Kyoto, no Japão. E aí tem algumas pessoas que chamam de Protocolo de Kyoto, né? Coloca o Q em vez do K. Tanto faz, os dois estão certos, são só formas de escrever dependendo da linguagem que se fala naquele país. E aí o protocolo de Kyoto, ele também falou sobre redução dos gases do efeito estufa na década de 1990, então a gente tem uma década aí para a gente diminuir a quantidade de efeito estufa, de gases que destroem o efeito estufa. Foi assinado por 175 países, e aí o protocolo de Kyoto ele virou um bafafá, porque na época quem era presidente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos era o país que mais emitia, que tinha a maior concentração de emissão de gases que causavam a destruição da camada de ozônio e aumentava consequentemente o efeito estufa, era os Estados Unidos, era o país que mais criava, que tinha essa maior emissão. E aí ele não assinou o protocolo de Kyoto. Na época o presidente era o Bush e ele falou, se eu assinar isso daí a gente vai atrapalhar o desenvolvimento do nosso país, não vai estar dando para assinar não. E aí foi um bafafá, todo mundo, opa, como assim? E aí depois, mais para frente, quando o Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele acabou assinando, mas na época não assinou e foi tipo bem, ficou aquela tensão no ar. O que foi feito no protocolo de Kyoto? Porque né, a gente vai reduzir, mas a gente vai reduzir em quanto? Então, o que estabeleceu o protocolo de Kyoto é que iria reduzir nesses próximos 10 anos em 5,2% a emissão de gases causadores de efeito estufa. E aí os países que tinham que pensar nisso, de diminuir, tinham que ser principalmente os países desenvolvidos. Eram os países que tinham que pensar em mais metodologias para poder diminuir, porque eles eram os maiores causadores dessa emissão de gases. E aí, como que eles poderiam fazer? Eles tiveram uma sacada aqui, ó. Tipo, vamos resolver, mas não vamos resolver não. Então, eles poderiam criar parceria e criação de projetos ambientalistas. Então, cria um projeto aí, eu vou ser seu parceiro nesse projeto. Então, fala que cria um projeto falando, por exemplo, das baleias do Brasil, lá no Fernando de Noronha, por exemplo, a gente tem um projeto sobre os golfinhos. E aí, alguns países, eles fazem investimento nesses projetos, que são projetos que investem, são projetos que aumentam, né, que faz com que você
diminua a poluição como um todo, e aí isso faz daquele espaço, e isso diminui a emissão de gases do efeito estufa. Mas aí só bem assim, a gente pode comprar crédito também de carbono. Como cada país, os desenvolvidos são os que mais precisam, então a gente compra entre os países envolvidos mesmo. Então, sei lá, a China pode comprar crédito de carbono dos Estados Unidos. Mas aí eles perceberam que não estava dando muito certo, né? Porque a China não parou de emitir, os Estados Unidos não parou de emitir. Então eles falaram bem assim, a gente pode criar um mercado de crédito de carbono. O que é crédito de carbono? Olha só, os Estados Unidos é muito desenvolvido e ele emite muitos gases. Se ele emite muitos gases, a gente precisa diminuir a emissão desses gases. Então vamos lá, ele emite 10 carbonos e ele precisa diminuir isso em 5,2, então ele só pode emitir 4,8. Mas ele continua se desenvolvendo tanto que ele continua gastando 5,2. Então o que eles fazem? Eles falam bem assim, Brasil, ou sei lá, Bolívia, vocês são países que não precisam reduzir tanto assim, né? Vende um pouco desses seus carbono para mim, que você economiza, porque, por exemplo, o Brasil precisa economizar 5,2, mas o Brasil só gasta 2. Então ele tem uma margem, né, de lucro aí entre eles. Então os países desenvolvidos começaram a comprar esses créditos de carbono. O que acaba fazendo não dá muito certo, né? Porque ele vai continuar se desenvolvendo e comprando de países desenvolvidos. Algumas vezes eles plantam nesses países, né? Que eles compram os carbonos. Eles vão lá e fazem uma plantação ou investem de alguma forma para aquele país, para aquela região ali continuar se, como que se diz, continuar preservada. Mas é isso, é uma coisa que no final não vai, se você pensar no planeta como um todo, vai continuar do jeito que estava, né? Não mudou muita coisa, não. E aí o nosso último acordo que a gente teve, né, a última reunião foi o Acordo de Paris, que aconteceu em Paris, na França, né, em 2015, e a gente teve 159 países que assinaram esse Acordo de Paris. O que o Acordo de Paris fala? Em reduzir os gases que aumentam o efeito estufa. Então, olha só, a gente descobriu que do jeito que a gente está fazendo não está dando certo porque está continuando e muito. O meio ambiente continua avisando, né, para a gente que está aumentando a temperatura aí. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir a temperatura do planeta como um todo em 2 graus. E aí sim, né? Aí você fala, não, aí você começa a caminhar, porque aí se a gente se o que é pensado que até em 2050 a gente vai aumentar a redução do nosso planeta em mais 2 graus, a gente vai precisar pensar, então a gente reverte isso, né? Então, aí você tem que criar medidas mesmo, porque você vai ter que reduzir a temperatura globalmente. Aí você pensar em reduzir a temperatura globalmente, não dá para continuar todo mundo fazendo o que faz, e aí só lá por baixo de pano que a gente está fazendo alguma coisa, porque está comprando créditos de carbono de países que, por não ser muito desenvolvida, acaba não gastando mesmo todo o seu potencial de destruição que teria. E aí, existe a possibilidade do Brasil deixar o acordo. O atual presidente do Brasil, né, o presidente Bolsonaro, ele falou que não vai dar muito certo, não, isso de se manter nesse acordo, porque o que o Brasil falou nesse acordo? Né? Ele falou que ele diminuiria a poluição, então ele diminuiria a quantidade de poluição, e ele também ia recuperar muitas florestas para tentar conter o aquecimento global. E aí é isso, né? Se a gente pensa em crescimento econômico na frente do crescimento do meio ambiente, vai ter uma hora que vai dar ruim. Mas aí a gente está fazendo a mesma escolha, né, que a gente fez lá em 1970. A gente se desenvolve primeiro e paga os custos depois. Estamos pagando não muito depois, né? Tipo, esses custos eles estão chegando cada vez mais rápido. Mas existe essa possibilidade do Brasil deixar o acordo. Foi uma coisa também muito comentada, as pessoas falaram muito disso, e a gente percebe que a gente fica sempre nesse ciclo também, né? De não avançar muito, porque os países que podem contribuir
para diminuição disso, fica sempre nisso, mas eu não vou assinar não, porque eu tenho que me desenvolver. E aí, enquanto você precisa se desenvolver, a natureza continua pedindo socorro e a gente continua não caminhando, acaba não caminhando, né? Se a gente pensar agora, por exemplo, a gente está pagando tantos custos dessa nossa falta de cuidado que isso veio na economia de um jeito de que não adiantou nada o desenvolvimento que a gente teve, né? Porque a gente se desenvolveu e aí você se desenvolve, vai pagar o custo e o custo faz com que você se atrase muito mais, né? Que a sua economia fique muito pior, porque você não tem, né? A gente não tem esse negócio de pensar no amanhã. Vou fazer agora, depois eu penso no que vai dar. E aí, se a gente não pensa no amanhã, se a gente não planeja o amanhã, se a gente não se cuida para que o nosso desenvolvimento seja sustentável, se a gente não pensa nos nossos filhos, nos nossos netos, em todas a nossa ascendência que vem depois da gente, a gente começa a cambalear, né? Bom, gente, mas é isso. Eu agradeço enormemente. Tá chegando no fim, eu já tô ficando até triste. Na semana que vem a gente tem mais uma aulinha. E aí a gente fim desse bimestre, né? Olha só, vocês chegaram longe, vocês são ótimos. Muito obrigada, gente. A gente se vê logo, a gente se encontra por aí com toda certeza.